Muitos têm se perguntado por que suas finanças parecem estagnadas, por que seus esforços não produzem frutos e por que, mesmo orando e trabalhando duro, continuam presos em ciclos de escassez. A verdade dura, porém necessária, é que não basta plantar. É preciso plantar no lugar certo. Existe uma realidade espiritual ignorada por muitos. A terra onde você planta pode estar amaldiçoada. E se estiver, todo esforço se tornará em frustração. Você ora, jejua, entrega dízimos e ofertas, mas o solo permanece infértil. Por quê? Neste vídeo, vamos revelar o que a Bíblia ensina sobre terras espiritualmente contaminadas, ambientes de maldição financeira e as alianças invisíveis que mantêm suas sementes presas. Você descobrirá como identificar se está plantando em terra amaldiçoada, como isso afeta sua vida financeira e, principalmente, como romper com essa maldição para finalmente ver colheitas sobrenaturais. Prepare-se. Esta mensagem não é leve, é uma convocação para abrir os olhos espirituais e romper com aquilo que te prende. A palavra de Deus é clara. Há tipos de solo que não produzem frutos, não importa o quanto você se esforce. Em Marcos capítulo 4, Jesus fala sobre o semeador e os diferentes tipos de terra. Ele mostra que nem todo solo está pronto para receber a semente e que o ambiente onde você planta determina o resultado da colheita. Da mesma forma, há territórios espirituais amaldiçoados, ambientes contaminados por pactos, idolatria, injustiças, maldições hereditárias e palavras liberadas contra você ou sua casa. Se você planta sua vida financeira nesses lugares, está lutando contra forças invisíveis que drenam seus recursos, paralisam seus negócios e minam toda tentativa de prosperar. É possível estar em um ambiente aparentemente abençoado, com oportunidades, conexões e até portas abertas, mas espiritualmente morto. É possível frequentar uma igreja, ser dizimista fiel, e ainda assim estar preso a uma terra espiritual seca, porque os fundamentos daquele lugar foram corrompidos. Você já parou para avaliar o ambiente onde você planta suas sementes financeiras? Será que o solo da sua casa, da sua família, da sua empresa está realmente consagrado ao Senhor? Ou será que existem alianças espirituais antigas, esquecidas, ocultas, que continuam operando maldição sobre tudo que você tenta construir? A Bíblia mostra exemplos claros disso. Em Josué capítulo 7, Acã cometeu um pecado escondido ao tomar objetos amaldiçoados do inimigo, e isso trouxe derrota para todo o povo de Israel. Mesmo que o restante estivesse em obediência, a maldição de um homem contaminou o território. Resultado: derrota, vergonha, perda. Agora pense na sua vida. Será que alguém da sua linhagem, ou mesmo você, abriu brechas que permitiram que a maldição se instalasse no solo da sua história? Será que sua terra foi consagrada sem você saber a espíritos de escassez, de miséria, de orgulho, de ganância ou até de corrupção? É possível herdar terras contaminadas espiritualmente mesmo sem perceber. Um casamento mal firmado, uma sociedade desonesta, uma aliança com pessoas que não temem a Deus, tudo isso pode transformar seu solo fértil em uma terra de espinhos. E o pior, você continua plantando, achando que é só uma questão de tempo, quando na verdade o problema não está na semente, mas no solo. Entenda, a semente representa sua fé, sua obediência, seu esforço, suas ofertas, seu tempo, mas o solo é o ambiente espiritual onde tudo isso está sendo investido. Se a terra estiver amaldiçoada, todo o seu plantio será sufocado. Muitos estão frustrados com Deus, achando que Ele não está ouvindo suas orações, mas na verdade estão presos em pactos antigos que nunca foram quebrados. Pactos que envolvem sangue, palavras ditas em momentos de dor, votos feitos fora da direção divina,
promessas seladas em ambientes de trevas. Tudo isso marca a terra, tudo isso contamina o solo. Por isso, antes de continuar plantando, você precisa discernir: onde estou semeando minha vida financeira? Meu trabalho está debaixo da bênção de Deus ou carrega raízes de desonestidade? Minha empresa nasceu debaixo de princípios do reino ou foi construída sobre manipulação, mentira, sonegação? O dinheiro que entra na minha casa está limpo diante do Senhor ou já foi usado para manter vícios, alimentar contendas ou sustentar coisas que Deus abomina? Essas perguntas não são fáceis, mas são necessárias, porque enquanto você continuar ignorando a qualidade espiritual da terra onde planta, continuará colhendo frustração. O Senhor quer te dar colheitas abundantes, mas Ele não vai prosperar sementes em solo amaldiçoado. É preciso limpar a terra, é preciso santificar o ambiente, é preciso quebrar alianças que foram feitas sem a presença dEle. Muitos precisam fazer uma verdadeira limpeza espiritual em suas finanças. Não é apenas cortar gastos ou administrar melhor. É se levantar em oração e guerra espiritual para quebrar toda a maldição que paira sobre o seu solo financeiro. É consagrar novamente sua casa, seu trabalho, suas fontes de renda ao Senhor dos Exércitos. É declarar que todo dinheiro que passar pelas suas mãos será instrumento de honra ao reino de Deus. É romper com a cultura da escassez, com a mentalidade de miséria, com a aceitação do pouco como se fosse bênção. Deus tem mais para você, mas Ele exige aliança verdadeira. Não adianta plantar muito se a terra está contaminada. E não adianta esperar colheita se você continua tolerando a maldição em silêncio. Hoje é o dia de confrontar essa realidade. Hoje é o dia de abrir os olhos e fazer um exame espiritual profundo. Deus quer te mostrar onde está o erro. Ele quer te revelar a raiz da esterilidade. Ele quer te conduzir a um lugar de cura, restauração e abundância. Mas primeiro, você precisa reconhecer: talvez você esteja plantando em terra amaldiçoada e nem sabia. Agora você sabe. Agora é hora de agir. Quando o povo de Israel entrou na terra prometida, a primeira ordem de Deus foi clara: consagrem tudo ao Senhor. Não toquem no que é maldito. A conquista de Jericó foi um ato espiritual, não apenas militar. Mas quando Acã tocou no anátema, a terra foi contaminada. O resultado foi devastador. Derrota na batalha seguinte, medo no acampamento, vergonha nacional. Essa história revela uma verdade espiritual ignorada por muitos. Quando há maldição escondida no território, a vitória se torna impossível. Isso também se aplica à vida financeira. Você pode estar marchando, batalhando, ofertando, mas se houver algo amaldiçoado escondido na base do seu solo financeiro, a colheita será sempre frustrada. Quantas vezes você tentou empreender, economizar, investir, mas viu tudo ruir de forma inexplicável? Quantas portas que pareciam abertas de repente se fecharam sem razão aparente? Quantos relacionamentos profissionais promissores terminaram em traição ou prejuízo? Isso não é acaso. É sintoma de uma terra espiritualmente bloqueada. É sinal de que há legalidades ocultas que precisam ser quebradas. A maldição na terra espiritual age como uma resistência invisível. Ela repele a provisão. Ela sufoca o crescimento. Ela faz com que tudo pareça difícil, pesado, cansativo. E o mais perigoso, ela vicia o coração a aceitar a escassez como normal. Muitas pessoas vivem assim há anos. Já se acostumaram com dívidas, com atrasos, com falta. Já se convenceram de que prosperidade é só para alguns. Isso é exatamente o que o inimigo quer: te manter preso num solo de maldição, sem coragem de romper. Mas a palavra de Deus traz direção para libertar a terra. Em 2 Crônicas 7,14 está escrito:
Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A cura da terra começa com arrependimento. Deus não sara uma terra onde o pecado é escondido ou justificado. Ele sara a terra onde há confissão, quebrantamento e santificação. É por isso que muitos ainda não viram mudanças reais nas finanças. Continuam alimentando práticas erradas, tolerando alianças com o sistema de corrupção deste mundo, aceitando atalhos que ferem a integridade. Querem prosperar com Deus, mas não querem romper com a velha natureza. Querem bênção, mas não querem obediência radical. O reino de Deus funciona por princípios e um deles é claro: Deus só prospera o que Ele governa. Se Ele não governa seu solo financeiro, Ele não tem compromisso com a sua colheita. Isso é forte, mas é libertador. Porque ao reconhecer isso, você pode tomar decisões hoje que mudam sua realidade amanhã. Você pode escolher quebrar as alianças antigas, confessar os pecados ocultos, restituir o que foi tomado de forma injusta, consagrar novamente seus bens ao Senhor. Você pode recomeçar. E não importa há quanto tempo a terra está estéril, quando há arrependimento genuíno e aliança renovada, Deus age com poder. Ele transforma desertos em mananciais. Ele faz brotar águas vivas onde só havia pó. Mas para isso, é preciso tirar o que está escondido debaixo da tenda, como Acã. É preciso identificar o que você está tolerando que Deus não tolera. Pode ser uma sociedade com pessoas que zombam de Deus. Pode ser dinheiro sujo entrando na sua conta. Pode ser ofertas feitas por obrigação e não por fé. Pode ser um coração que finge estar com Deus, mas ama mais o dinheiro do que a presença. Tudo isso precisa ser quebrado. Só assim a terra será sarada. Só assim a colheita virá. E mais, quando sua terra é curada, você se torna um canal de cura para outras pessoas. Sua empresa se torna uma plataforma de justiça. Sua casa se torna um altar de provisão. Seus negócios se tornam instrumentos para expandir o reino. Deus quer levantar pessoas assim nesses dias. Pessoas que não apenas prosperam, mas que têm autoridade espiritual sobre o território onde estão plantadas. Pessoas que mudam atmosferas, que consagram bairros, cidades, nações. Mas tudo começa com a decisão pessoal de romper com a maldição e consagrar a terra ao Senhor. Esse processo exige coragem, vai mexer em áreas sensíveis, vai pedir que você abra mão de hábitos, relacionamentos, fontes de renda que Deus nunca aprovou. Mas é esse o preço da libertação. É esse o preço da verdadeira prosperidade. E vale a pena. Porque quando Deus abençoa a terra, até o pouco se multiplica. Quando Deus está no controle, até o improvável acontece. Quando Ele sara o solo, a colheita não depende mais de sazão nem de circunstância. Ela é sobrenatural. É tempo de fazer um ato profético. É tempo de orar consagrando sua terra. É tempo de jejuar, de ungir sua casa, sua empresa, seus bens. É tempo de pedir ao Espírito Santo discernimento para identificar onde está o erro. Porque quando você identifica, confessa e rompe, o céu responde. E a terra começa a frutificar. A cura da terra começa com uma decisão espiritual, mas se manifesta em atitudes práticas. Muitos querem ver resultados sem renúncia, querem colheita sem arrependimento, mas a palavra é clara: a fé sem obras é morta. Por isso, depois de reconhecer que o solo está contaminado, é preciso agir com obediência. Deus deu instruções claras a Israel sobre como manter a terra abençoada. Eles deveriam guardar os mandamentos, rejeitar ídolos, praticar justiça, cuidar dos pobres e não se misturar com práticas das nações pagãs. Tudo isso tinha um propósito: manter a terra limpa, consagrada, produtiva. E quando obedeciam, a terra dava fruto em abundância.
As chuvas vinham no tempo certo, os inimigos eram derrotados. Mas quando se desviavam, a maldição voltava. Hoje, o mesmo princípio se aplica. Você precisa construir uma nova rotina espiritual sobre sua vida financeira. Precisa estabelecer um altar de santidade sobre seu trabalho. Precisa tomar decisões que alinhem suas finanças com os valores do reino. Isso inclui examinar a origem dos seus recursos. Como você ganha dinheiro? Com quem você negocia? Que tipo de produto ou serviço você oferece? Tudo isso importa. Deus não prospera aquilo que fere os princípios dele. Ele não abençoa o que ele mesmo condena. Se você está ganhando dinheiro com exploração, com mentira, com engano, com corrupção, saiba que essa semente está em solo amaldiçoado. E mesmo que haja lucro aparente, a maldição está acumulada. Mais cedo ou mais tarde, o solo vai cobrar. É por isso que tantos que cresceram rápido caíram de forma trágica. Construíram sobre areia, ignoraram o alicerce espiritual. Mas há esperança. Sempre há uma porta de arrependimento. Sempre há um caminho de retorno. O Senhor é especialista em restauração. Ele é poderoso para perdoar, para limpar, para renovar tudo. Mas a condição é clara, rendição total, nada escondido, nada intocável. Você precisa colocar tudo no altar, inclusive aquilo que você acha que Deus não se importa. Cada contrato, cada cliente, cada decisão precisa ser colocada diante do Senhor. E mais, você precisa consagrar não apenas o dinheiro, mas também os seus pensamentos financeiros. Muitas pessoas vivem em terra seca porque têm uma mente de escassez. Sempre pensam no pior. Sempre esperam a perda. Sempre acreditam que não são dignas de viver o melhor de Deus. Isso é uma prisão. É uma fortaleza espiritual que impede a colheita. Porque enquanto você não mudar sua mentalidade, continuará sabotando sua própria fé. A Bíblia diz que assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. Ou seja, se você pensa como miserável, viverá como miserável, mesmo tendo recursos. Se você pensa como alguém amaldiçoado, atrairá derrota, mesmo orando por vitória. Por isso, além de limpar a terra, você precisa renovar a sua mente. E isso só é possível com a palavra. Você precisa mergulhar nas Escrituras até que seus pensamentos sejam lavados. Precisa declarar as promessas de Deus sobre suas finanças todos os dias. Precisa romper com as mentiras que o inimigo plantou no seu coração desde a infância. Quantos ouviram desde pequenos que dinheiro é sujo, que todo rico é corrupto, que quem serve a Deus tem que ser pobre? Essas mentiras são sementes de escassez. São raízes de maldição e precisam ser arrancadas, porque enquanto você acreditar nelas, não conseguirá viver a abundância do reino. Deus quer te prosperar, mas Ele quer fazer isso com propósito. Sua colheita não é para sua vaidade, é para a manifestação da glória dele. É para abençoar outros, é para expandir o Evangelho. Quando você entende isso, tudo muda. Você para de buscar riqueza como fim e começa a ver a provisão como ferramenta. Você ora diferente, trabalha diferente, oferta diferente e o solo responde. Porque agora ele está limpo, consagrado, preparado. A terra começa a frutificar, as portas se abrem, as conexões certas aparecem, as ideias fluem. A unção para gerar riqueza se manifesta, mas tudo isso começa com um realinhamento espiritual. Não é só sobre finanças, é sobre governo. Quem governa seu território financeiro? Quem determina seus limites, suas decisões, suas prioridades? Se for Deus, então prepare-se, porque Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Mas se ainda há áreas sob controle humano, emocional ou carnal, então é hora de entregar. Talvez seja necessário desfazer sociedades, recusar propostas, devolver o que foi tomado de forma errada, pedir perdão, restituir,
fazer votos de fidelidade. Tudo isso é parte do processo. E é isso que cura a terra. Porque Deus não olha apenas para a semente. Ele olha para o coração do semeador. Ele vê a motivação. Ele pesa os propósitos. E quando encontra a verdade, ele responde com honra. Por isso, essa é a hora de revisão. Olhe para a sua vida financeira com honestidade espiritual. Pergunte ao Espírito Santo: onde está a contaminação? O que ainda preciso entregar? Qual aliança precisa ser quebrada? Qual solo precisa ser reconsagrado? Ele vai te mostrar. E quando você obedecer, o céu vai se abrir. Porque o solo que é curado pela presença de Deus não apenas frutifica, ele multiplica, ele transborda. Quando o solo é finalmente consagrado ao Senhor, uma nova estação se inicia. A maldição é quebrada, os céus se abrem e o que antes parecia impossível começa a acontecer. Mas aqui há um ponto essencial que muitos ignoram. A manutenção da terra curada exige vigilância espiritual constante. O inimigo sempre tentará encontrar brechas para voltar. A maldição não se instala de forma aleatória. Ela entra por legalidades, por acordos, por pecados tolerados. Então, após a cura, é necessário estabelecer muros espirituais ao redor da sua terra financeira. É tempo de proteger o que foi restaurado. É tempo de blindar sua casa, sua empresa, seu ministério, contra qualquer infiltração que contamine novamente o solo. Isso começa com vigilância diária. Você precisa estar atento às decisões que toma. Precisa ouvir a voz do Espírito antes de fechar negócios, antes de firmar parcerias, antes de investir. Deus quer te dar discernimento para não apenas prosperar, mas sustentar a prosperidade. Muitos perdem a colheita porque não cuidam do pós-guerra. Lutam para limpar a terra, vencem batalhas espirituais, mas depois relaxam. E assim, o inimigo volta 7 vezes pior. É por isso que o Senhor nos chama para um estilo de vida santo, não apenas para um momento de santificação. E verdadeira prosperidade exige constância, exige aliança permanente, exige renúncia diária. Você precisa decidir todos os dias que sua terra continuará sendo do Senhor. Precisa consagrar continuamente seu trabalho, seus negócios, seus recursos. Precisa declarar todos os dias que sua casa é território consagrado, que suas finanças são altar de adoração, que suas decisões são guiadas pelo Espírito Santo. Isso cria um ambiente espiritual estável. E um ambiente estável favorece crescimento contínuo, porque o reino de Deus é como uma semente que cresce gradualmente. Primeiro a raiz, depois o caule, depois a espiga, depois o grão cheio. E tudo isso acontece em terra boa. Por isso Jesus disse que a boa terra representa o coração que ouve a palavra, aguarda com perseverança e dá fruto com paciência. Não é uma terra impulsiva, inconstante, volúvel. É uma terra firme, obediente, constante. Assim também deve ser sua vida financeira. Você não pode construir hoje e destruir amanhã. Não pode obedecer por uma semana e relaxar no mês seguinte. A estabilidade da terra exige disciplina espiritual. Exige oração constante, jejum estratégico, meditação diária na palavra. E mais, exige generosidade contínua. Muitos param de ofertar depois que a colheita chega. Esquecem que foi a semente que abriu o solo. Esquecem que foi a fidelidade que quebrou o ciclo de escassez. E ao reterem, acabam voltando ao estado anterior. Mas aqueles que mantêm um espírito generoso, que continuam semeando com alegria, que mantêm o altar de honra ao Senhor, experimentam um ciclo permanente de provisão. A bênção se torna um fluxo, o solo se transforma em fonte e tudo o que tocam prospera. Mas isso só é possível com vigilância e temor. O temor do Senhor é o fundamento da prosperidade duradoura.
Não o medo religioso, mas o temor reverente, que reconhece que tudo vem dele, tudo pertence a ele e tudo deve glorificá-lo. Quando esse temor governa o coração, nenhuma decisão financeira é tomada de forma leviana. O cristão temente a Deus não aceita qualquer proposta só porque é lucrativa. Ele pergunta: isso glorifica a Deus? Isso agrada ao Espírito? Isso mantém minha terra limpa? Essa mentalidade protege o solo, impede contaminações, impede retrocessos e fortalece os muros espirituais ao redor da colheita. Outra chave importante para manter a terra sarada é o perdão. Isso pode parecer desconectado da vida financeira, mas não é. A amargura contamina a terra. A mágoa envenena a semente. O ressentimento atrai o devorador. Muitos não prosperam porque guardam ódio, inveja, raiva, desejo de vingança. E isso cria um ambiente espiritual tóxico. Por mais que plantem, a colheita não vem. O solo está sufocado. Por isso Jesus ensinou que antes de ofertar, devemos perdoar. Porque o perdão libera a terra. Ele limpa o ambiente. Ele abre espaço para a bênção. Se você quer manter sua terra curada, precisa decidir viver livre de ofensas. Precisa perdoar quem te traiu, quem te lesou financeiramente, quem te roubou. Não porque a pessoa merece, mas porque você não pode se dar ao luxo de manter sua terra contaminada. O perdão é uma decisão espiritual estratégica, é uma arma de guerra, é um ato de inteligência espiritual, assim como a gratidão. A murmuração fecha o céu. A ingratidão atrasa o crescimento, mas a gratidão ativa milagres. Quando você agradece, mesmo antes de ver o resultado, você fortalece o solo, você honra o agricultor, você demonstra confiança, e isso agrada ao Pai. Ele responde com mais, ele libera o próximo nível, ele aumenta a medida, porque viu um coração fiel. Por fim, manter a terra abençoada exige uma visão de longo prazo. Deus não quer te dar apenas uma colheita. Ele quer te transformar em um campo fértil permanente. Alguém que gera frutos em todas as estações. Alguém que sustenta famílias, ministérios, causas eternas. Alguém que financia o reino com integridade. Mas isso começa e continua com decisões espirituais firmes. Então decida hoje: minha terra permanecerá limpa, meu solo continuará santo, minhas sementes continuarão fiéis e minha colheita será contínua para a glória de Deus. Chegamos ao ponto decisivo desta jornada espiritual. Agora que seus olhos foram abertos para a realidade do solo onde você tem plantado, não há mais espaço para a ignorância. A revelação traz responsabilidade. A partir do momento em que você compreende que é possível estar semeando em terra amaldiçoada, mesmo com boa intenção, você precisa tomar uma atitude radical. Não basta apenas sentir arrependimento. É preciso agir com fé. E essa fé não é teórica, é prática. É a fé que move montanhas, que derruba fortalezas, que purifica o solo, que reposiciona a sua vida diante de Deus. Tudo o que falamos até aqui aponta para um princípio inegociável do reino. Deus não abençoa o que ele não governa. Se há áreas da sua vida financeira que ainda não foram entregues totalmente ao Senhor, você continua dando legalidade ao inimigo para operar destruição no seu campo. O diabo não tem poder autônomo, ele age onde há brechas. Ele contamina solos onde há desobediência, rebeldia, omissão e orgulho. Por isso, hoje é o dia de fechar as brechas. É o dia de romper com todo pacto visível e invisível que amarra suas finanças. É o dia de desfazer alianças feitas no passado, de renunciar votos contrários à palavra, de cancelar palavras de maldição que você mesmo proferiu sem perceber. É tempo de romper com a cultura do medo financeiro, com o espírito de miséria, com a mentalidade de escassez.
É tempo de declarar que sua terra será território santo, governado pelo Rei dos Reis. E isso começa com oração. Uma oração de guerra. Uma oração de rendição total. Uma oração que reconhece o senhorio absoluto de Cristo sobre suas finanças. Você precisa orar como alguém que entendeu a seriedade do campo espiritual. Orar como quem está diante de um campo de batalha onde sua colheita depende de cada decisão. Não é hora de orações superficiais. É hora de rasgar o coração, de clamar pela cura do seu solo, de pedir que o Espírito Santo revele tudo o que ainda está oculto. Deus é fiel. Ele não expõe para envergonhar. Ele revela para libertar. Ele mostra a raiz para que você arranque pela base. Mas você precisa querer ser livre, precisa desejar a restauração mais do que deseja o conforto. Porque haverá confronto, haverá decisões difíceis, haverá sacrifícios, mas cada renúncia abrirá uma nova dimensão de provisão. Cada passo de obediência será como uma enxada limpando o solo. Cada voto de fidelidade será como água viva sendo derramada sobre a terra. E quando menos esperar, os frutos começarão a brotar. Você verá o impossível acontecendo. Contratos que estavam travados serão liberados. Dívidas antigas serão quitadas de forma milagrosa. Portas que nunca se abriram antes se abrirão de maneira sobrenatural. Porque quando a terra é curada, tudo ao redor começa a florescer. O ambiente muda. A atmosfera responde. A bênção de Deus começa a perseguir você. Mas lembre-se, não é sobre prosperidade pela prosperidade. É sobre governo espiritual. É sobre colocar Deus no centro. É sobre transformar sua vida financeira num instrumento de adoração e avanço do reino. Deus não quer apenas te prosperar, Ele quer te transformar em um referencial. Alguém que vive a abundância com humildade, que semeia com propósito, que honra com integridade, que reparte com generosidade. Esse é o modelo do reino. Esse é o verdadeiro fruto de um solo curado. Então que este momento seja um divisor de águas na sua história. Que hoje você levante um novo altar. Que consagre novamente tudo o que tem ao Senhor. Que declare com convicção: minha terra será fértil, meu solo será santo, meu coração será obediente, minha colheita será abundante. Não importa o que foi até aqui. Deus está fazendo nova todas as coisas. Ele está reescrevendo sua trajetória financeira. Ele está tirando você da escravidão da dívida, da vergonha da escassez, da prisão da dependência. Ele está te levando para uma nova terra. Uma terra que mana leite e mel. Uma terra de promessas cumpridas. Uma terra onde o trabalho gera fruto, onde a fé gera resposta, onde a obediência gera honra. Mas isso só será possível se você manter seus olhos fixos nele, se você não negociar os princípios, se você não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Caminhar em aliança com Deus é andar por um caminho estreito, mas é um caminho seguro. Nele há proteção, direção, provisão e principalmente a paz. A paz de quem sabe que está plantando em solo abençoado. A paz de quem confia que, no tempo certo, a colheita virá. E virá com abundância, virá com honra, virá com testemunho. Porque Deus honra quem o honra. E Ele está pronto para honrar você. Se você decidir hoje viver em terra sarada, se você decidir hoje romper com tudo que contamina, se você decidir hoje viver para a glória dele, em cada centavo que passa pelas suas mãos, então que a sua decisão hoje marque o início de um novo tempo, que sua fé seja ativada, que sua mente seja renovada, que seu solo seja restaurado e que a partir deste dia você viva uma guerra espiritual financeira vencida pela palavra, sustentada pela fé e confirmada por frutos. Porque quem planta em terra curada, colhe milagres.